A Vênus de Tiziano. Amor ou volúpia? A Vênus de Urbino, pintada por Tiziano, ela é uma das obras mais famosas do Renascimento veneziano e uma das mais famosas do próprio artista Tiziano. Mas quem foi Tiziano? E mais, o que foi o Renascimento veneziano? Tá. Vamos por partes. Vamos entender cada coisinha ali no seu lugar. Vamos começar pelo Tiziano. Tiziano nasceu em Pieve di Cadore entre 1485 e 1490. A gente não sabe exatamente o ano, mas a gente sabe que ele morreu em Veneza em 1576. Seu nome era Tiziano Vecellio. Ainda muito jovem, o Tiziano ele entrou para o ateliê do Giovanni e do Gentile Bellini. E posteriormente ele começou a frequentar o ateliê do Giorgione como assistente. Ele e o Giorgione acabaram se tornando muito próximos, viraram amigos e acabaram produzindo até algumas obras juntos, como por exemplo o Concerto Campestre. Na pintura a gente tem dois homens vestidos, tocando alguns instrumentos e sentados no campo, enquanto duas mulheres nuas estão à sua volta. Uma toca flauta e interage com eles, e a outra joga água em um poço ao lado. Meio alheia a toda aquela cena. Lembrem desse quadro, porque a gente vai falar dele de novo lá no final do vídeo. Nesse quadro, a paisagem ela é atribuída ao Giorgione, enquanto os personagens, as pessoas, são atribuídas ao próprio Tiziano. Com a morte prematura de Giorgione em 1510, ele tinha apenas 33 anos quando morreu de peste, o Tiziano acabou recebendo a sua primeira grande encomenda. Ele fez os afrescos da Escola del Santo, mostrando ali 3 cenas da vida de Santo Antônio. E em 1516, com a morte do Giovanni Bellini, o Tiziano ele se tornou a principal referência dentro da pintura em Veneza, já que o Gentile, o irmão do Giovanni, já havia morrido em 1507. Tá, a gente está falando aí sobre Renascimento veneziano, mas o que afinal isso quer dizer? O Renascimento, que geralmente a gente estuda na escola, ele geralmente é atrelado à Florença do século XV. É ali o berço do Renascimento, com Masaccio, Donatello, Michelangelo, tantos grandes nomes que a gente sabe de cor e salteado. Só que essa tendência do Renascimento ela acabou se espalhando por toda a Europa. E 2 polos de produção renascentistas foram Veneza e Roma. Veneza era uma cidade extremamente rica por causa do comércio marítimo. Ela, em teoria, era uma república, mas na prática ela funcionava muito mais como um reino, dominando várias ilhas ali do mar Adriático, tinha até territórios no Chipre, tinha um território bastante extenso e um domínio, um controle muito forte pela região. E essa cidade ela era controlada por famílias ligadas à elite que acabavam passando o seu poder ali de maneira hereditária, por isso que ela ficava muito mais próxima de um reino. Veneza tinha uma estabilidade econômica e de poder muito forte, tanto que ela era apelidada como La Serenissima. E nesse contexto foi que o Giovanni Bellini, um dos primeiros tutores do Tiziano, começou a explorar um caráter muito mais de cor e luminosidade dentro das suas pinturas, em contraste com a linearidade e a dureza da suavidade renascentista. Ou seja, ele começou a trazer uma carga expressiva maior para as cores, devido à luminosidade da cidade. O Giovanni ele olhava para a luz da cidade, olhava para a luz da região e começava a trazer esses elementos que ele também observava ali fora do seu ateliê. A luminosidade de Veneza começou a aparecer nas suas obras. E essa tradição foi passada também para o seu irmão, para o Gentile e também para os seus discípulos, como o Giorgione e também o Tiziano. Tiziano em si viveu quase 90 anos e a sua obra é extremamente extensa, porque ele foi um cara que nunca cansou de estudar e buscar novas soluções dentro da sua prática da pintura. O que leva os arte historiadores quase à loucura, porque é muito difícil identificar uma obra do Tiziano, porque toda hora ele está mudando estilo, toda hora ele está experimentando uma nova coisa, toda hora ele está experimentando uma nova técnica, uma nova tinta, um novo pigmento. Então esse caráter experimentativo dele levou ele a uma produção muito diversificada. Ele trazia todo um colorido e até um toque exótico para suas obras. Isso chamava muito a atenção. Não é à toa que ele era chamado para fazer trabalhos para famílias muito ricas, como por exemplo a Habsburgo. A fama e o reconhecimento
proporcionaram ao Tiziano um poder aquisitivo muito grande. Ele tinha grana para comprar os melhores pigmentos e os melhores materiais para fazer suas obras. Então é interessante a gente perceber que muitas cores dos quadros do Tiziano vieram desse poder que ele tinha, desse domínio que ele tinha também de materiais, desse poder aquisitivo. Em 1538, Tiziano recebeu a encomenda de uma pintura por Guidobaldo II della Rovere, que em 1539 iria se tornar o Duque de Urbino. A pintura de uma moça nua, para decorar o quadro de núpcias do palácio de Guidobaldo. A pintura mostra em primeiro plano uma jovem de pele muito clara, deitada em sua cama ou em um divã. Ela está nua, usando apenas algumas joias, um brinco, um bracelete e um anel. Ela se apoia no braço direito e a mão esquerda se encaixa em sua virilha, ocultando sua vagina. Aos seus pés, dorme um cão da raça Spaniel. Ao fundo, duas criadas pegam roupas em um baú de noiva, um cassone. Uma janela também aparece. Lá tem um vaso com uma pequena murta, destacando o céu e algumas árvores. A moça tem seus cabelos loiros caídos sobre os ombros. Uma trança os organiza para que eles não caiam sobre o seu rosto. Ela nos encara, séria e plácida, enquanto segura algumas flores com a mão direita. Aqui a gente tem o equilíbrio da composição, tanto horizontal quanto vertical. Não há registros de sua feitura que indiquem que essa mulher é Vênus. O cenário doméstico, inclusive, contradiz essa possibilidade. A decoração do ambiente e a roupa das criadas é tudo contemporâneo de Tiziano. O detalhe da janela até faz ilusão ao próprio palácio do Duque de Urbino. Esses detalhes direcionam para a leitura da obra, não como de uma Vênus e sua beleza eterna e mística, mas sim para uma beleza erótica e carnal. Como a obra em si não tinha um nome específico, ela era chamada de A Mulher Nua, o nu reclinado, e só no século XVII é que as pessoas começaram a utilizar o termo Vênus em seu nome. Os retratos de Vênus, que começaram a se popularizar principalmente no fim da Idade Média, eles estavam muito associados à ideia de fertilidade. E quando esses retratos eles eram colocados dentro do quarto de um casal, eles estão associados, obviamente, a essa fertilidade do casal, essa ideia da procriação, essa ideia também muito associada ao papel social da mulher. Tanto que se a gente observa bem a Vênus de Urbino, a mão da mulher está ali com formato de garra, sugerindo talvez uma masturbação ou até mesmo uma facilitação para o coito, ou seja, essa coisa de serviência da mulher em relação ao homem. O Tiziano ele acabou se tornando uma grande referência dentro do contexto do nu, e esse tema, o nu, acabou se tornando um dos grandes temas apreciados pela sociedade veneziana e acabou se tornando aí um dos sinônimos quando a gente pensa em renascimento veneziano. Apesar da dualidade da cena, alguns elementos simbólicos são interpretáveis, como o cão Spaniel, símbolo da fidelidade e o amor conjugal. Ele está calmo e é uma raça de luxo, mostrando a estabilidade e riqueza dentro do matrimônio. A murta na janela e as rosas na mão da jovem são associadas a Vênus. As rosas à fertilidade e beleza, enquanto a murta ao compromisso. A pose e as cores possivelmente fazem referência à pintura do amigo de Tiziano, o Giorgione, A Vênus Adormecida de 1508, que mostra uma jovem nua em uma pose muito similar, deitada sobre um tecido vermelho e branco, assim como é a cama que Tiziano pintou. As principais diferenças aqui também têm um contexto simbólico, já que a jovem de Giorgione está deitada junto à natureza, tal realmente como uma deidade, e está totalmente passiva e adormecida, enquanto a de Tiziano nos encara ativamente em um cenário mundano. Essa ideia de uma conotação de Vênus associada ao divino e ao mundano inspiravam aí Tiziano e tantos outros artistas de Veneza naquela época. Mas esse tema ainda continuou sendo uma fonte de inspiração para vários outros artistas que vieram depois e olhavam para Vênus de Urbino como uma inspiração. A Magia Nua de Goya,
que quase levou o artista para a fogueira, a grande odalisca de Ingres e seu apelo exótico, a Olímpia de Manet. Aliás, Manet parecia ter um grande fascínio por Tiziano e seu olhar pela luz e cor, já que a obra Almoço na Relva parece ser uma releitura do Concerto Campestre. Lembra que eu tinha falado para vocês ficarem ligados lá no começo do vídeo e lembrarem dessa obra que ela voltaria aqui? Então, só que as diferenças simbólicas dessa discussão são tão interessantes que vale até um vídeo próprio. Uma posição de mão, um olhar, uma roupa escolhida para um personagem fazem total diferença. E tanto Manet quanto Tiziano sabiam disso muito bem. Só que outra hora a gente volta sobre esse tema. Agora eu quero saber de você. Me conta aí, que outras Vênus são marcantes para você e dentro da história da arte? Qual a simbologia atrelada a Vênus você gosta? Gosta mais daquela Vênus mitológica das histórias antigas? Ou você está muito mais para Vênus do art pop da Lady Gaga? Me diz aí, fala aí nos comentários. Vamos continuar enchendo cada vez mais essa nossa playlist chamada A História por Trás da Obra. Sempre lembrem de colocar aqui nos comentários que obras vocês querem ver aqui neste quadro, porque ele também é feito por vocês. Fiquem bem, vamos nos falando, apreciando a arte e descobrindo essas histórias. Um grande beijo e tchau, tchau! Nos acompanhe também nas redes sociais, Twitter e Facebook Arte de Segunda, no Instagram Rodrigo Retica, e você pode contribuir financeiramente pelo apoia.se/Arte de Segunda.